Muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende de que hora você está escutando. Estamos aqui, mais um podcast. Já aproveita, se inscreve lá, deixa o sininho, compartilha. Hoje vamos entrevistar o zagueiro Everton John Jones, do Brasil de Pelotas. Trago aqui comigo meus companheiros de jornada, Nando. Fala galera, boa noite. Douglas. Fala pessoal, beleza? Michel. Fala aí, Diego, sejam todos bem-vindos. Rafael. Olá a todos, sejam bem-vindos. E eu, Diego, no comando da nave mãe. Everton. Olá, boa noite. Opa, boa noite Cara. aí Boa pra todo noite. mundo. Tudo certo. Tudo em ordem? E por aí, cara? Treinando pra caralho. Era mais fácil estar em campo do que em casa, treinando em casa. Nossa senhora, tá complicado. Que loucura, né, Nossa, cara? sério? Pô, tá de segunda a sexta, 2 períodos e sábado pela manhã. Bola você não vê, né? É só físico, força e tudo em casa. Mas tu vê, Que cara. loucura, velho. E como é que faz pra manter essa sequência assim, cara? Sem bola pra voltar depois, cara? Como é que é o foco pra isso, velho? O foco já melhora um pouquinho, porque agora você tem uma data mais... Já tem uma data, né? O problema era quando você tava treinando ali sem previsão de nada, né? E agora, querendo ou não, nós estamos com uma comissão técnica nova, que também não quer mostrar o trabalho, então nós temos que aproveitar esse máximo de tempo aí para ir ganhando algumas coisas, né? Então é treino todo dia na conferência, tem parte tática também com o treinador já também. Praticamente toda sexta-feira tem uma hora ali de conceitos táticos, ele vai mostrando no quadro lá e vamos indo. Onde puder tirar um pouquinho de tempo aí, dar uma acelerada no processo, nós estamos indo. Show de bola. Bom, cara, vou te apresentar a gurizada aí. A gente resolveu te chamar aí, né, cara? Primeiro, esse é o Everton, zagueiro, acho que dispensa apresentações, né, cara? Claro. Everton, aqui tem o Nando, o Rafael e o Douglas. Beleza. E aí, cara? Beleza. E tem mais um que tá atrasado, acho que ele tá se maquiando pra falar contigo. Vai passar perfume, eu acho. Eu tava nervoso, Tá nervoso, tá Cara, no banheiro. A gente queria falar contigo e saber um pouco mais sobre a tua carreira, né, cara? Como é que começou tudo. E a gente fez uma breve pesquisa, né? Eu já mais ou menos sabia, né? De conversar contigo. Tu começou no Pão de Açúcar, né, Everton? Pão de Açúcar, ele é tipo o progresso aí de Pelotas. Como é que tu começou no Pão de Açúcar e como é que tu já veio pro Grêmio? Chegou o Michel. Chegou a estrela. Vou resumir mais rápido. Vamos dizer assim, nem eu sei se eu queria ser jogador de futebol. Graças a Deus, para mim foi dando uma sequência boa para mim. Eu jogava num time de São Caetano, lá em São Caetano do Sul, que era escolinha. Jogava lá todo sábado lá, eles jogavam alguns campeonatos e o São Caetano deu aquele boom na Libertadores, Brasileiro, e o São Caetano não tinha categoria de base. Não tinha nada, não tinha ninguém. Fizeram o quê? Pegaram esse time e de um dia para o outro eu jogava numa escolinha, uma vez por semana, acabei virando jogador do São Caetano. Joguei 2 anos no São Caetano, 2 anos. Num desses campeonatos eu joguei contra o Pão de Açúcar. Joguei contra o Pão de Açúcar num jogo, numa categoria mais velha, e fui chamado pro Pão de Açúcar, com 16 anos. Com 16 anos fui pro Pão de Açúcar, aí outro nível de futebol, uma cultura fora do comum. Foi onde o Abílio Diniz, cara, que é dono ali de metade dos mercados aí do país, fez como social, uma brincadeira para ele, mais ou menos. Fez um no Rio, aos Tendas, e fez o Pão de Açúcar em São Paulo. Então foi montando ali jogadores aqui e ali. Sim. Fez um CT espetacular ali no Morumbi, ali, área nobre de São Paulo. E nós fomos jogando. Fomos formando um time forte. E com o Grêmio caiu na Taça São Paulo, caiu na nossa chave. Em 2007. Aí nós acabamos classificando em primeiro colocado ali, o Londrina em segundo, e o Grêmio acabou ficando fora. De um time que tinha o Léo, zagueiro, o Aloysio, o Pico, o Itaqui. Então, na sequência, um time mais novo do Pão de Açúcar, que era o 8-9, eu não fazia parte, eliminou o Grêmio também em Punta. O campeonato um mês depois, ganhou do Inter, eliminou o Grêmio também.
e acho que perdeu na semifinal para algum time lá, então o pessoal do Grêmio acabou se interessando por esse clube que era novo, tinha bons jogadores, e naquela época não tinha empresário do Pão de Açúcar, era só uma pessoa que geria o clube inteiro, né? Então aí o Grêmio fez uma parceria e foram alguns jogadores do Pão de Açúcar foram pro Grêmio. O Rafael Carioca, o lateral direito Elton Silva, tem o Rafael Martins também, que acabou fazendo 7 gols na Copinha ali um tempo atrás. Ele tava... Então tem um pessoalzinho legal que jogar no Pão de Açúcar. Tu veio pra categoria de base. Isso, eu vim pra categoria de base em 2007. Mas ali acabei batendo demais ali nos treinos ali, acabei subindo ali com um ano. Não, e pior que é verdade, eu acabei subindo ali um treino contra o profissional Tuta, Libertadores 2007, fazendo chover ali, ele machucou, aí ele tava machucado e foram fazer um amistoso. Aquele pega o pessoal do Júnior lá, pro profissional que tava voltando ali, fazer um bate-bola, acho que 2, 3 bolas ali, 2 pegadas no Tuta, aí já deram no intervalo, o Julinho Camargo, que era o Everton, para, que senão daqui a pouco vai dar um negócio. No outro dia, cheguei para me representar no juniores, né, que eu tava treinando, o roupeiro falou, ó, vai falar com não sei quem que você não vai treinar, não. Isso era por volta das 2h30, 3 horas, assim. Aí eu fui falar com o supervisor, que era o seu Verardi, né, do Grêmio. Não, espera aí que você vai treinar profissional hoje. Aí eu comecei ali, mais completar ali com o Mano, era mais para completar time, algum trabalho. Aí em 2008 eu já subi mais fixo mesmo. Show. E o teu primeiro jogo no Grêmio como profissional foi contra quem? O Douglas, a tua TV aí, eu acho, tá meio alto. O meu primeiro jogo titular como profissional mesmo ali, tinha alguns jogos que eu acabei entrando no Gauchão. Mas o jogo que todo mundo me conheceu mesmo foi ali no Palmeiras, no Parque Antártica. Nós ganhamos de 1-0 o gol do Tcheco, lá uma falta que passou por todo mundo. Aquele jogo ali foi vamos dizer assim, a estreia no profissional mesmo. E tu fazia dupla de zaga com quem naquele jogo? Ali foi uma catástrofe, na verdade, né? Porque jogava com 3 zagueiros, que era o Léo, o Hever e o Pereira. Aí no banco tinha o Jean e o Tiago. E eu também treinava ali, às vezes jogava na base ali, na copinha. Só que aí machuca o outro ficou suspenso. Pro jogo contra o Palmeiras só tinha um zagueiro. O Jean, que era a reserva, acabou jogando o Jean, eu e o Amaral improvisado, porque o Amaral que era volante jogando de zagueiro. Tipo, não tinha mais ninguém. Ali jogou eu, Jean e Amaral. Foi meio que na fogueira, então. Na fogueira, porque o Amaral improvisava ali, mas, tipo, foi na quinta-feira ali, eu joguei, inclusive, pelo Profib, na quarta-feira. Na quinta eu fui treinar lá, ele falou, vamos fazer um negocinho ali, que sabe vocês vão pro jogo. Eu, Jean e o Amaral. Aí o Jean acabou sendo expulso no finalzinho do jogo, me deu mais um galho, porque aí o Hever voltou no jogo seguinte. Aí eu ganhei mais um jogo contra o Curitiba, acabei fazendo o gol. Então aí deu uma firmada no profissional. Esse time do Palmeiras não era o time da Parmalat, né? Não. O time do Palmeiras era o que foi campeão paulista em 2008. O Denilson jogava nesse time? Tem o Valdívia, eu acho, né? Valdívia, o ataque era ali o Alex Mineiro, o Gladiador, tinha o Eder. Foi contra a Ponte Preta, na final dele. O Marcos ali ainda tava no gol. Eu acho que era o Luxemburgo, foi o último título do Palmeiras Paulista com o Luxemburgo, acho que foi esse. Eu acho que foi. Ponte na final. Ali, foi contra a Ponte. Daí o Valdívia teve uma fase que o Palmeiras eliminou São Paulo, o Valdívia fez aquele gol no Ceni, ficou debochando o Ceni ainda. Isso. Se eu não me engano, foi na semifinal esse jogo aí. Acabou sendo campeão. E o Everton, esse rapaz agora que entrou aí é o Michel? Chegou atrasado. Boa noite, Everton. Prazer falar contigo. O Diego tava falando nisso. O Diego tava falando de 95 ali. 95 o Everton tinha 7 anos, Diego. Ele nasceu em 88. Time da Parmalat. Não, se eu não me engano.
Parmalat acho que foi 95, 96, né? Se eu não me engano. Foi onde, vamos dizer assim, pra você ter uma ideia, foi onde eu virei palmeirense. Olha só. Pois eu ia te perguntar isso aí, né? Palmeirense. Eu sou 88, então 94 ali, 95, eu tava ali com 7, 8 anos. Então, o pessoal da rua ali, meu irmão é corintiano, tem 10 anos mais velho que eu, ele é corintiano, então sempre ficava, o Corinthians é melhor, o Corinthians é isso, aquilo. Jogava Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras ganhava. Eu falei, não é tão assim, não. Aí foi aí que E chegaram a sair no soco, cara, por causa disso, não? Ah, lá em casa era só um brigando. Meu pai era santista, meu irmão corintiano e eu virei palmeirense, só pra contrariar mesmo. Só faltou a mãe São Paulina. Eles se virem aí, né? Douglas. Ô, Everton, me diz uma coisa, qual o momento que tu viu ali que tu ia virar jogador, cara? Teve um momento assim, chave, que virou na tua vida? Bah, cara, eu dou pra esse troço aqui, eu vou conseguir virar jogador, as portas estão se abrindo. Porque tu saiu do interior de São Paulo, né, cara? De uma hora pra outra tu parou no Grêmio. Então, quando é que tu viu assim, ó, pá, falou com tua família, falou com teus parentes, vou conseguir virar jogador, manda o bem do negócio. Teve esse momento aí que tu ficou indeciso e tu firmou o pé, bah, cara, vou virar jogador, vou me esforçar pra isso, vou correr atrás. Vamos dizer assim, que nem eu até falei, eu acabei virando profissional, não queria. Acabei jogando, foi acontecendo, sempre quando ali categoria de base sempre era o maior, sempre isso, então fui me destacando um pouquinho nas categorias mais velhas, sempre um ano antes, então eu tive uma facilidade nisso daí. Sim. Mas quando eu vi mesmo a proporção que tomou, foi depois ali do jogo do Palmeiras. Inclusive eu não falei nem pro meu pai, eu tinha contato com meu pai ali, normal, só que era uma pressão tão grande em cima. Eu liguei pro meu irmão, falei pro meu irmão, no caso, eu tinha alguns amigos e tal. Fui estrear justo contra o meu time do coração, no caso, contra o Palmeiras. Aí, cara, eu tava a cabeça tava a mil e tudo mais, chegando no estádio lá, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Você não tem uma noção. Eu fiquei imaginando, né? Tu saiu do interior de São Paulo, uma hora pra outra tu tava jogando no time de base do Grêmio, depois tu titular profissional de uma hora pra outra. Então, pra ti deve ter sido uma reviravolta. Do nada, assim, tu tá no Grêmio jogando com o Palmeiras dentro do Parque Antártica, né? Aí muda a vida do cara. Até um pessoal brinca comigo ali, do pessoal do São Caetano, ali até os 15, 16 anos, nós temos um grupo ali no WhatsApp. Pô, o Everton tava jogando com nós, sumiu uns 2 anos, daqui a pouco tava jogando no Grêmio contra o Palmeiras e nós aqui trabalhando. Tipo, uma coisa que passou muito rápido. Com 15, 16 anos eu saí, com 19 eu tava jogando Série A. Então o pessoal brinca lá, de uma hora para outra ele saiu, não apareceu mais e virou profissional. Mas contra o Palmeiras ali, que eu fiz um jogo, foi um jogo aberto, estreia, tinha aquela desconfiança, então quando você começa a ficar muito, não digo nervoso, você já tá preparado, você treina, você faz tudo aquilo lá certo, você começa a concentrar, o jogo acabou sendo mais fácil do que eu imaginava. Até se eu não me engano, o Tcheco, o Souza, no final do jogo, aquela euforia tão grande, tão forte, eu falei, caramba, era só isso daí? Tipo, porque você causa uma expectativa gigantesca, né? Você tá maluco, o jogo desde daí você tá falando que foi só isso. Mas aí quando você começa a colocar, tipo, você faz aquele dragão e daqui a pouco não é aquilo tudo, acaba sendo mais tranquilo. Aí no jogo seguinte, na segunda-feira, virei celebridade de novo, né? Todo mundo ligava. Meus amigos da rua que iam pro estádio assistir, teve um, se não me engano, falou, pô, eu tô lá no estádio assistindo o jogo do Palmeiras, daqui a pouco entra você. Porque naquela época não tinha tanta visibilidade assim quanto tem agora. Se não me engano, na época do Orkut, não tinha tanta. Então foi mais ou menos isso. Aí no jogo seguinte, acabei fazendo um gol contra o Curitiba. Eu falei, esse negócio aí é bom. Dá pra seguir. No teu ver, Everton, hoje tá mais difícil ser jogador de futebol do que há um tempo atrás? Hoje, se você tiver uma cabeça, você vira jogador de profissional. Tipo, ultimamente, antigamente, como se diz assim, posso dizer, na minha época, que são 10 anos atrás aí. Sim. O profissional não precisava de jogador da base. O Grêmio, ele colocava o jogador se ele quisesse, se ele não quisesse, ele não precisava.
O jogador se destacou, beleza, então vem aqui e coloca. Agora, com o passar do tempo, não. Os times estão precisando de jogador da base para vender. Tem jogador que estão sendo vendidos dependendo do clube sem jogar no profissional. A base virou um cofre, na verdade, né? Virou mais O ou menos TT do Grêmio foi isso, né, ô Douglas? Foi, TT foi isso. TT nem subiu e já foi embora, né? Fez uma bata grana, saiu até meio queimado do Grêmio, né? Porque brigou com o Renato, brigou com o Grêmio, né? Nos olhos da torcida, né? Mas tem tem jogador que nem passa, né, cara? O TT já queria ser jogador profissional do Grêmio com 17, 18 anos. Sim. Eu lá com quase 20 lá, eu subia e o pessoal ia fazer coletivo, eu ficava ali atrás ali com o preparador físico ali, fazendo um trabalhinho, dando volta ali. Moleque, vem aqui agora, já completa aí 5 minutos. Era 5 minutos do coletivo ali só para descansar o profissional, o outro ali. E era a minha vida. Não. Sim. Agora você chega mais ou menos ali, o moleque, como nós falamos ali, já chega, dependendo do clube, sendo a cereja do bolo ali. O clube tem que colocar para jogar, o clube tem que fazer aquele nome, o clube tem que fazer para vender. É o caso do Fux agora no Inter, né? É mais ou menos por aí. Se não fizer isso, o clube acaba... Começa a fazer dívida, o orçamento vai ficando, daqui a pouco tem que colocar um jogador para vender. Sim. É o que o Brasil queria fazer com o Christian aí também, né? É mais ou menos por aí. E por um lado, dependendo do clube, dependendo da organização, isso daí é mais fácil do que se daqui a pouco contratar 4, 5 jogadores dando R$10 ali, vamos dizer assim, do que daqui a pouco você dá uma fortalecida na base. Daqui a pouco que você pegue 5 jogadores da base, que um vire, você ainda tá tendo a identidade do jogador com o clube. Aí daqui a pouco você traz 4, 5 jogadores ali, o jogador pega o dinheiro ali, meu contrato é final do ano, se eu jogar bem, se eu não jogar mal, vou para outro clube mesmo, e assim é onde os times pequenos acabam sofrendo muito por causa disso. Sim. Sim. Rafael. Sim, oi. Seguinte, Everton, eu sempre tive a curiosidade de perguntar para um atleta profissional, cara. Eu confesso que é a primeira vez que eu converso com um, né? Como é que é feita a Somos questão, todos iguais. tipo, do preparo psicológico de um atleta? Não digo, tipo, de tratar de ansiedade antes de um jogo, é mais a questão de saudades da família, que mora longe. Por exemplo, minha família mora toda aí em Pelotas, só que eu moro aqui em Passo Fundo. Como é que é tratado essa questão com o atleta? Até porque é um atleta que muda de clube seguido. Então ele vai ter que sempre mudando de vida. Seja você, a sua esposa, seus filhos, com colégio, enfim, como é que é tratado esse tratamento psicológico? Esse tratamento psicológico, vamos dizer assim, para mim ainda foi mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, porque eu saí de casa, se não me engano, com 18 anos. Tipo, saí de casa tarde ali ainda. Então já estava meio que formado, mas isso daí no começo é muito complicado. Mas fazer o quê? Você tem escolhas, você quer ficar em casa, quer fazer, ou você quer ir atrás da sua oportunidade. Então você faz o quê? Você acaba ficando maduro um pouco antes do tempo, pelo menos o pessoal da mesma idade, do convívio. Eu, nas primeiras semanas lá, teve um dia lá que eu morava com mais 2 jogadores, cada um ligou para a mãe como que faz arroz, como que faz macarrão. Então essa maturidade tem que é acelerada. Normalmente você namora, casa, muda ali com 30 anos, você já tem foi de um dia pro outro, arruma essas coisas, você tá indo para outro lugar, com pessoas que você não conhece, e se virar. Um dia eu tava pedindo pra minha mãe comprar bolacha no mercado, no outro dia eu tinha que pagar conta de luz, conta de água. Pagar aluguel, Então, as coisas que acontecem de uma hora para outra, e você tem que estar preparado. E o futebol é uma coisa que às vezes você fala assim, pô, um jogador é tão bom aqui, um jogador é bom ali, mas não deu certo aqui, cara. Às vezes é a cabeça, a pressão isso aí, por isso que o jogador sofre, cara, é impressionante. Vamos assim, você pegar os times grandes ali, Grêmio, Inter, os times da Série A, pô, os caras recebem um valor gigantesco. O cara perdeu ali a Copa do Brasil, errou o pênalti ali, ele vai pra casa, ele tá com 1 milhão na conta. Então, é ruim, mas aí agora você pega o pessoal do Gauchão aí, que o Gauchão era, vamos dizer, o prato de comida de todo mundo, acabou agora, e o pessoal vai fazer o quê? Pois então você imagina daqui a pouco... Até o Diego depois vai falar sobre um caso, um ex-atleta do Brasil, cara, que a gente soube aí de uma...
você tem que estar provando todo dia você tem que estar dando o seu máximo. Se a cabeça não tiver, se o filho tá doente, tá, okay, você tem que estar ali no campo. Aí você erra um passe e a torcida aqui, 3, 4 mil pessoas ali, vamos dizer assim, no caso do Brasil. Enchendo o saco. Enche as... Pô, é um trabalho de alto nível, que não é aquele trabalho, vamos dizer assim, não vou dizer que desmerecendo, mas quando você trabalha numa firma, você sabe o que você tem que fazer, você vai ali e faz o seu trabalho ali, você faz o certo, errado, mas você sabe que o futebol é o contrário, você pode fazer o seu melhor, só que você tem um concorrente do outro lado que quer fazer melhor ainda. É verdade. Daqui a pouco você faz uma ótima partida, que nem o goleiro, daqui a pouco faz uma partida fenomenal, daqui a pouco toma um frango. Ele não ia querer tomar aquele gol. Então é uma cabeça que você tem que, daqui a pouco na pressão, ano passado mesmo, que nós estávamos numa fase aqui, nós jogamos um brapel que eu passei a semana com a cabeça no mundo, porque era um brapel extremamente importante. Nós tínhamos, acho que, uma vitória no campeonato no jogo, pegava o Pelotas, que se ganhasse de nós praticamente éramos rebaixados. Então você imagina você jogar um jogo 90 minutos, você não podendo errar pela circunstância, num clássico, na cidade, ser rebaixado pelo seu maior rival. Tá louco. Você não tem a dimensão do que poderia acontecer, né? Então são coisas que... Encerra a carreira. Esse ano poderia ser o contrário, né? O Brasil podia rebaixar eles, né? O futebol ele roda de uma maneira muito, muito rápida. O bom é que quando você perde já tem 3 dias, daqui a pouco tem outro jogo, mas quando você ganha não dá para comemorar também. Cara, voltando nesse assunto aí que tu tava falando, cara, eu até te mandei aquele link ali do Daniel Cruz, cara. Aquilo ali é triste, né, meu? É o lado B do futebol, né, cara? Cara, por isso que o pessoal, mais ou menos o pessoal... E o Daniel, cara, se você for ver, não é um jogador... Se você for ver a carreira ali, ele passou por bons times, tem uma carreira mais sólida. Sim. Mas o jogador que daqui a pouco você fala assim, o jogador ganha 10, 15 mil reais ali, é muito, lógico, não dá para desvalorizar. Mas se vocês tiverem noção de quanto que é uma viagem só para você tirar sua família da onde você tá, para ir para um clube, você não consegue chegar numa cidade que... Primeiro você chega numa cidade, para você alugar um apartamento, por mais simples que seja, ou você vai para imobiliária, ficar preso na imobiliária com qualquer... Ou você vai para proprietário, que você tem que dar no mínimo 3 calções do aluguel. Sim. Então, daqui a pouco você vai fazer uma viagem, daqui a pouco... Pô, eu joguei no Maranhão, em Cuiabá, aí você faz o quê? Passagem para a família. Aí chega lá, tem que alugar apartamento. Aí daqui a pouco, pô, se eu tô lá, eu tenho que mandar o meu carro, porque senão não dá para ficar sem locomoção. Sim. Então, isso daí, beleza. Aí você chega lá, dá 3, 4 meses, o clube não paga. Então, daqui a pouco você tá pagando para jogar num clube. Pois é. Então, são situações que todo mundo... Claro, baita profissão, é gostoso pra caramba. Mas não são todas as rosas que é vamos dizer assim, dos times da Série A. Na verdade, a grande maioria é o lado B do futebol mesmo, né, cara? Porque é só os clubes grandes que pagam salários astronômicos, né, cara? E também não são todos, né? O futebol brasileiro anda quebrado aí ultimamente, né, cara? Tanto é que do futebol brasileiro, que é o mais rico do mundo, vamos dizer assim, de jogador de material, ele é refém da televisão. Não pode fazer isso, mas não adianta. Quem manda no futebol é quem paga. Se a televisão falar assim, a partir de hoje vai ser assim, se os clubes querem. Os clubes já não têm um planejamento. Claro que os clubes também não têm um planejamento já a longo prazo. Daqui a pouco quebra um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Acabam se endividando com coisas a mais. Má administração. Mas a televisão que manda. A CBF chega ali na Série B e fala assim, não, vai ser X para cada um, vocês se virem. Aí joga de 9, 15, o horário que for, a televisão escolhe. Tem jogo das 9h30 é quase desumano. Não é desumano, vamos dizer assim. Porque, pô, às vezes você fica no hotel ali, você acorda 9, 10 horas da manhã ali. Você tem que ficar até 7 horas da noite sem fazer absolutamente nada ali. Quando você vai chegar no jogo, por mais que você esteja ali concentrado, o corpo não reage. O
como você quer. Aí daqui a pouco, na Série B, você faz um jogo contra a RB, contra o Paysandu, lá não sei aonde. Você volta 3 dias depois, tem que ter outro jogo aqui no Bento Freitas. Cara, e esse horário das 11 da manhã, tu acha que ele é bom só pro torcedor? Não, o horário das 11 é um horário aceitável, é bom. Só que o horário das 11 é bom aqui para nós aqui embaixo, né? Não vai dar para colocar um jogo do Vitória ou um jogo em Salvador, o pessoal do Nordeste, às 11 horas da manhã. Mas é um jogo que eu acho que favorece bastante. Um horário que o pessoal não pode acordar, não precisa acordar tão cedo. Claro que é uma adaptação a mais para o jogador, mas o jogador treina quase todo dia de manhã ali. Então é uma coisa de outro mundo. Sim. Eu acho mais fácil jogar 11 horas da manhã do que 9h30 da noite. Pô, legal. Nando. Everton, cara, eu vi que tu jogou em vários times que tem rivais, assim, que tem vários clássicos, né? Tu jogou no Fortaleza, jogou no Grêmio, no Juventude, no Brasil e no Pelotas. Cara, como que é o clássico, cara? Como é que é a cabeça do jogador antes do clássico? A torcida ali incomodando, como que é essa preparação aí? E tu jogou um Grenal, cara? Chegou a participar de um Grenal? Joguei, graças a Deus, essas felicidades de clássicos aí eu tive bastante. No Fortaleza, quando eu cheguei, eu estreiei no clássico contra o Ceará. Cheguei numa quinta-feira. Começou bem. Eu cheguei numa quinta-feira no Fortaleza. No estadual, o zagueiro que estava jogando tomou o terceiro na quinta-feira e domingo era contra o Ceará no Castelão. Eu cheguei na quinta, assinei os papéis na sexta, sábado eu fiz o rachão e domingo eu tava jogando contra o Ceará. Castelão, torcida, graças a Deus acabamos ganhando também. Mas é uma coisa... É coisa de louco? Mas é a melhor coisa do futebol, são esses jogos. Isso daí é uma adrenalina que te dá que não tem o valor que você pode falar, te dou tanto dinheiro ou coisa. São esses jogos que te motivam, aquele frio na barriga, aquela adrenalina, aquela tensão ali. Eu, graças a Deus, joguei alguns clássicos ali. Aqui no Sul, acho que vamos dizer assim, os mais importantes ali eu já joguei. Joguei o Grenal, joguei Caju, o Brapel pelos dois lados. Contra o Inter, tive a felicidade de 2009. 2009, joguei a final do primeiro turno do Gauchão contra o Inter lá no Beira-Rio. Nós perdemos de 2-1. Mas tenho aqui ainda, tem 5 pontos do Tyson aqui nesse Grenal. Olha, só mais uma pergunta engaixando aí, aproveitando o ano de 2009. Tu chegou a ficar até o final do ano em 2009, não? Não, 2009 eu fiquei a Libertadores, a Estadual e início da Série A. Aí depois eu acabei... queria saber a história aquela que o Douglas Costa conta, que no final do Brasileiro lá, o Grêmio saiu ganhando do Flamengo e o dirigente chegou avisando que se ganhasse o jogo, o Inter ia ser campeão e o dirigente não ia se responsabilizar a recepção da torcida no aeroporto. Você tá vendo essa história aí? Eu acabei não ficando até o final do ano, que eu saí ali no primeiro turno ali, eu fui pro América emprestado. Mas não duvido, o Robertson que fez o gol, quando ele chegou no aeroporto, ele tomou um tapa na cara. Que loucura, eu não sabia dessa história. Não, do torcedor o Grêmio perdeu ali, tomou a virada do Flamengo lá o último jogo do ano, tal. O Grêmio na volta ali chegando em Porto Alegre ali, uns torcedores pararam o Robertson lá que tinha feito o gol e ele tomou um tapa na cara. Depois o Robertson foi pro Juventude e eliminou o Grêmio dentro da arena pelo Gauchão, acho. Sim, eu tava lá no Juventude essa época. Daí o Robertson já é um parceiro meu já de longa data ali. E tu tava no Juventude na sessão da Série C pra Série B? Com o Zago lá? Não, ali eu só, vamos dizer assim, eu fiz a mesma coisa, joguei o primeiro turno, tinha vindo uma proposta do Sampaio Correia já na Série B, eu já estava lá 3 anos no Juventude, ali já estava num tempo mais de transição, tinha o pessoal já em uma ascensãozinha melhor ali, eu estava até como capitão do Juventude, só que eu achei que era vamos dizer assim, uma oportunidade para mim ver novos ares. Então eu acabei saindo ali saí, se eu não me engano, eram 18 rodadas ali, eu saí acho que na 11ª da Série C. Tu fez 70 jogos, né? Pelo Juventude, né?
Eu fiz bastante jogos pelo Juventude e olhem que naquela época eram poucos jogos, né? Porque a série, se você pegar um brasileiro agora, tem 40 jogos. A série B, a série C lá máximo tem 20. Se você jogar a competição inteira. E qual foi o gol mais marcante no Juventude? No Juventude, cara, olha, pode te dizer, não sei se é o mais marcante, mas tem um jogo contra o Guaratinguetá que foi mais engraçado, que eu acabei fazendo 2 gols na mesma partida. Nós pegamos o time do Guaratinguetá. O zagueiro fazer isso. Nós pegamos o time do Guaratinguetá que em 8 jogos tinha feito 1 gol. Né? Era a baba da chave, nós pegávamos, ele era o último, nós pegávamos o último ali para virar o retorno. Em 30 minutos nós tomamos 2-0 do Guaratinguetá. Um jogo domingo, 11 horas da manhã. E qual foi o gol mais importante da tua vida? Eu acho que foi contra o Coritiba. Contra o Coritiba aí pelo Grêmio. Foi depois desse jogo contra o Palmeiras. Foi no Olímpico ali, tinha acho que umas 42 mil pessoas ali. Eu fiz o segundo gol. Pensei que tu ia falar que era o empate contra o São José, cara. Ali eu e o Nando tava lá. Não tava nesse jogo, cara. Esse jogo foi bom. Ali foi mais um vice do Gauchão. Caramba, o Gauchão de vice eu tenho bastante aí. Eu tenho vice com o Grêmio, tenho vice com o Juventude e tenho vice como o Brasil. Chegar eu chego, mas tá voltando a ganhar agora. Uma hora vem, daqui a pouco chega. Michel. Opa, Everton, começar uma pergunta. O que a gente sabe, tu falou do Julinho Camargo ali. O Julinho Camargo, ele parece ser aquele cara bem teórico, né? Até meio chato, assim, parece ser. E daí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: tem diferença de treinador muito forte, assim, da forma de trabalho de um treinador para o outro? Ou, assim, não muda muita coisa no dia a dia? Cara, o treinador, eu acho que é a alma do negócio, por incrível que pareça. Os ingredientes são os mesmos, vamos dizer assim, é que nem você fazer um bolo. Eu posso te dar a receita aqui igual aqui para todo mundo aqui, que são 10 ovos, 1 litro de leite e 1 quilo de farinha. Vocês podem fazer o bolo aí, cada bolo vai sair diferente. Sim. É uma coisa ali que tem treinador que é impressionante como ele sabe a leitura de jogo, a leitura do jogador, o que ele precisa. Às vezes, em vez de inventar muito, é fazer o simples, é o mais... O que é difícil no futebol. Às vezes você não tem aquele grupo fenomenal, não vou atacar, não, vou defender primeiro. Daqui a pouco a torcida, ataca, mas eu não tenho a peça, tem pouco tempo de trabalho. Normalmente os treinadores têm pouco tempo de trabalho. O Julinho, cara, eu vim de São Paulo ali, que não tem um aspecto tão tático quanto... Ele me ensinou demais. O posicionamento de linha de 4, muitas variações de esquema, de 3, losango, linha. Muitas vezes com ele eu acabei jogando de lateral esquerdo, porque ele fazia ali algumas funções. Você vai me ajudar aqui de lateral esquerdo, porque eu posso adiantar, mas era praticamente um jogo de xadrez. Para nós lá em São Paulo, era 11 contra 11. Né? Era um time que tinha que fazer gol e outro time tinha que fazer gol. Aqui, aí eu trabalhei com ele ali praticamente uns 6 meses, mais ou menos ali, até que ele saiu, acabei subindo profissional. Mas ali eu aprendi muito ali, sistema tático. Ele é muito inteligente. Eu cheguei a acompanhar dele, que ele ficou acho que só 1 mês no Grêmio, né? Então foi muito pouco ali, mas eu lembro que o pessoal falava bastante isso aí, né? Que ele era um cara estudioso e tal. A gente não sabe na prática se isso aí é verdade ou daqui a pouco é só pela fama mesmo. E já aproveitando outra pergunta, tem alguma coisa que tu discorda, assim, tu pensa assim, cara, não é assim, isso aqui não vai dar certo, e se já aconteceu isso aí contigo, e como tu vai falar pro treinador, se tem jeito, se todos te oportunizam a falar, ou como é que funciona isso aí? Cara, não tem jeito, vamos assim, mais ou menos todos os treinadores têm um objetivo, um foco, uma ideia. Ele tem que ele tem que vender aquela ideia para os jogadores e os jogadores têm que comprar. Por mais maluca que seja ou não, ele tem que saber transmitir a ideia que ele tem para os jogadores e aquilo acontecer no futebol. Eu tive vamos dizer assim, a felicidade de trabalhar com o cara mais maluco que ele, acho que não tem, mas ele chega ali, ele fala assim, faz isso, faz aquilo, que vai acontecer. Aí você chega no jogo, faz aquilo, acontece. Ele falou assim, o que ele fala é verdade. Então ele acaba te dando
uma motivação, uma confiança maior, do que daqui a pouco assim, ó, nós treinamos a semana inteira, treina, chega no jogo, daqui a pouco não dá nada certo. Eu falei, nós estamos treinando 7 dias ali, aí chega no dia do jogo, nada dá certo, nada acontece, você acaba o quê? Ficando meio que inseguro, pé atrás ali com o treinador. Não que ele seja bom ou seja ruim, daqui a pouco ele possa ir para outro time e fazer aquela ideia dele dar certo. Né? Eu trabalhei Depende com do alguns jogador treinadores também, né? Não, porque o futebol não tem um jeito, não tem um jeito de se jogar. Você tem que ganhar. Você pode ganhar de 10 a 0, fazer um jogo bonito como o Barcelona, ou pode ser o Atlético de Madrid, colocar um caminhão lá dentro da área e ganhar o jogo também. Aí você vai falar que o Atlético de Madrid é bom? Não, ele é competente. Ele tem as suas armas, ele tem as suas, sei lá, dificuldades, tem os seus méritos também, e com isso eles conseguem fazer uma competição. O Rogério tem um sistema, vamos dizer assim, trabalhou muito no Brasil, muito defensivo, linhas muito apertadas, marcação muito forte. O Diniz tem praticamente vamos jogar. Os dois são competentes naquilo que fazem. Pode o Rogério ganhar do Diniz e vice-versa. Não tem não é porque um ganhou, o outro seria ruim. Sim. Sim. Cara, eu andei vendo alguns vídeos, não, mas algumas coisas do novo treinador do Brasil. O que tu acha que ele traz de ideias novas? Eu vi que eles gostam de jogar só com um volante. Ou eu tô errado? Vamos dizer assim, pelo que ele está nos passando agora, porque nós temos uma conferência também com praticamente uma vez por semana também, uma hora ali. Ele vai trabalhar pelo menos 2 linhas de 4-2-3-1 ali, que é mais ou menos o padrão. Mas é aquilo que eu te digo, daqui a pouco ele chega aqui, tem as peças que não encaixam. É hora do treinador ter aquele feeling e fazer, não, é o 4-1, 4-1, 3-5-2, não tem aquele, eu gosto de jogar desse jeito, mas você gosta de jogar, mas você tem que fazer? Então, é mais ou menos no aspecto que ele está nos passando, ele prefere jogar no 4-2-3-1. Pode ser que ele tenha não acompanho muito o passado ali de esquema tático dele, conheço o seu treinador, mas pode ser alguma equipe que ele tem os jogadores que se encaixavam nessa formação e deu certo. Muitas vezes a formação encaixa quando o time tá ruim, porque você tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. O Grêmio mesmo de 2008 ali, jogava com 3 zagueiros. Todo mundo era contra, daqui a pouco falou, não, não tem que parar de tomar gol, colocou 3 zagueiros, daqui a pouco de uma hora para outra. Não sei se vocês recordam, 2008 lá no Grêmio, lá, nós paramos um mês, porque nós saímos do Gauchão pro Juventude, nas quartas de final, ganhando lá na Serra lá de 1-0, e perdemos no final de semana, e na quarta-feira nós fomos eliminados para o Atlético Goianiense nos pênaltis. Isso, acho que, se eu não me engano, na segunda fase da Copa do Brasil. Nós ficamos praticamente abril inteiro sem ter jogo, sem ter nada. Acabamos meio que entrando numa intertemporada ali. Ninguém prestava mais. Foi aí que o Grêmio acabou mandando alguns medalhões que não tinham dado certo ali no Gauchão e encheu o time de moleque. Que aí veio o Helder, Pico, Rafael Carioca, Adilson, William Magrão, que acabou se firmando. Sim. Porque se você for ver nesse elenco todo ali, Tcheco e o Souza, de grandes nomes. Tinha o Marcel também, que tinha um bom retrospecto, mas não tinham jogadores. O Hever ninguém conhecia, o Vitor era um goleiro que tinha vindo do Paulista. Sim. Já teve algum cara, Everton, que tu olhou assim, cara, esse cara joga muito, que jogava contigo lá desde o início, alguma coisa assim, e o cara não vingou, esse aí não tem erro, e na frente o cara acabou não seguindo. Cara, tem um que jogava comigo no Pão de Açúcar, ele é carioca, ele é o Denilson, o nome dele. Cara, é impressionante o que ele fazia. Ele não teve cabeça porque ele não queria ser jogador de futebol, praticamente isso. O pessoal fez tudo, uma pessoa fantástica, cara. Mas eu acho que ele não queria. Ele tinha a vida. Vamos dizer assim, ele era o Adriano sem ter ganhado dinheiro. Mais ou menos isso. Ele tinha os amigos dele, era carioca. Às vezes ele tava com nós jogávamos no sábado, assim. Aí tinha folga domingo, tava segundo, que era sempre jogo. Ele ia pro Rio, às vezes ele não ia nem para casa, ele ia pros amigos, fazia isso, fazia aquilo.
A representação era segunda ou terça-feira, ele chegava na quarta-feira, né? Na representação. Mas ele fazia mal, assim, pra ele mesmo. Ele chegava lá quietinho, beleza, tomava as broncas dele e tava. Uma pessoa sensacional. Mas ele não quis. Aí ele acabou. O Muricy, que tinha o filho do Muricy, trabalhava com nós no Pão de Açúcar, ficou impressionado com ele. Tentou fazer um projeto para conseguir levar ele para São Paulo, colocou ele no Juniores do São Paulo para fazer uma adaptação, para tentar levar ele para o profissional, porque não tem como você tirar um jogador do Pão de Açúcar e colocar no profissional. Mas não, ele chegava lá no treino, daqui a pouco ele parava ali no canto dele e ficava. Tipo, não é. Ele teve uma oportunidade de ir para fora num time da Suécia, se eu não me engano. Isso já no meio que no finalzinho já. O Larsson, se eu não me engano, era atacante. Ele chegou lá, fez o Larsson fazer mais gol do que ele nunca fez. Passou 4 meses, ele falou assim: eu quero ir embora. O presidente falou: mas você tá louco? O que você quer? Quer que traz a mãe? Quer que traz. Eu falei: eu quero ir embora. Bateu o pé e foi. Mas era alguma coisa específica, sei lá, depressão, drogas? Tinha alguma coisa? Cara, eu acho que ele jogava muita bola, mas ele não se via como, vamos dizer assim, um atleta profissional. Um peladeiro ele era. O Mário Fernandes, se lembra? Sim. Se lembra? Mário Fernandes? O Mário foi uma coisa mais... Hã? Foi mais pontual, mas ameaçou ali uma época, foi meio estranho, né? Não, mas o estranho ali, não acho que não foi tão estranho ali, porque eu acho que foi uma jogada do Machado ali, o Mário ficou muito forte no Grêmio. Só que, a princípio, ele teve a proposta do Grêmio, acabou acertando com o Grêmio, só que quando nesse acerto com o Grêmio, ele acabou tendo uma proposta de fora. Então, foi mais ou menos vamos tentar que o Grêmio se rebele e daqui a pouco mande embora, que aí eu já te encaixo daqui para lá. Então, não foi uma... Mas teve da seleção depois, né? Também. E teve da seleção. Aí, até que ponto você recusa uma seleção brasileira e daqui a anos depois você vira russo? Não, e tá bem pra caramba, né? Tá bem pra caramba. Foi um jogador que eu acabei pegando na transição ali. Eu tava saindo, ele tava chegando ali no Grêmio, e como ele tinha jogado no São Caetano, tinha alguns amigos em comum também, que eu sou ali da região, ele tinha jogado ali, conhecia muitos amigos meus, então eu acabei tendo um convívio ali no pouco tempo dele chegando e eu saindo. Douglas, a saideira pro Everton. Tá. Everton, uma pergunta. O que faltou para tu te firmar em equipe de grande porte? Como o próprio Grêmio aí, o Guarani, que passou pelo Guarani também, né? O que faltou para o Everton se firmar num clube de primeiro escalão do futebol brasileiro? É oportunidade? Se é questão de momento? Se passou aquele feeling e não deu certo? Cara, eu acredito que foram, vou dizer que vários contextos, assim, no Grêmio, vamos dizer assim, que faltou uma força fora de campo. Pelo menos eu continuar no Grêmio, no profissional, um extra-campo um pouco mais forte da minha parte como era do Pão de Açúcar, então não tinha tanta força. Isso daí é uma coisa que no futebol, principalmente em time do patamar do Grêmio, isso daí do Grêmio, do Inter, não que os jogadores não tenham capacidade, mas daqui a pouco o empresário tem um jogador X, ou se não, daqui a pouco ele é o jogador e o técnico são do mesmo empresário, então isso daí acaba acontecendo algumas vezes. Então eu acho que faltou um pouquinho mais força fora do extra-campo ali nesse aspecto. Mas no restante eu acho que Pode falar. Eu ia dizer que a impressão de nós leigos, assim, é que é muito competitivo mesmo, né, cara? Que, assim, é um detalhezinho, e é que nem tu tá dizendo, pelo menos a impressão que eu tenho é mais ou menos isso aí que tu tá contando pra gente. Sim, porque campeonato, que nem o problema de jogadores que se tornam assim, pô, mas esse jogador era ruim, um jogador da Série A, mais ou menos, se ele fizer Oi, tudo bem? Um jogador da Série A, se ele fizer um campeonato e se destacar ali num time de ponta ali, dos 4, 5 ali, de Libertadores, ele tem provavelmente mais 5 anos de carreira tranquilamente. Nossa. Por ter feito um campeonato bom.
né? Daqui a pouco, ele tá ali no Grêmio, fez um campeonato bom, daqui a pouco ele sai, ele vai pra Ponte, jogar a Série A, daqui a pouco ele vai pra Chapecoense, vai pro Sport, então ele começa a rodar num nível bom. Daqui a pouco chegar lá em cima e se manter, claro que tem jogadores fora da média, mas são poucos ali, cara. Você pode pegar todos os times ali da Série A, você tem um elenco de 30 jogadores, você pode colocar jogador fora de série uns 7, 8. Nando, saideira pro Everton. Everton, qual é a tua inspiração no futebol, cara? Quem é o cara que tu te espelhou e tu acha que foi, sim, uma grande influência para te tornar um profissional? Cara, de jogadores assim que eu gosto muito, que praticamente nos juniores nós ficava brincando ali, como na concentração não tinha muita coisa que fazer, que eu ficava assistindo os vídeos, normalmente era o Juan, o zagueiro da seleção, que, cara, ele é um cara é um outro nível, um extraterrestre praticamente ali. Muita gente não, vamos dizer assim, ele foi um ótimo jogador, ganhou muitas coisas, só que ele às vezes não tem tanto reconhecimento como outros jogadores, né? Então, às vezes, aquilo que eu falo que às vezes o jogador precisa de um extra, pode ser que o Juan fez uma carreira fantástica, fenomenal, mas daqui a pouco você coloca um outro jogador ali que o Van Dijk, eu acho também que é um exemplo disso. Ele é um jogador fora do comum? Não, é um jogador, para mim, normal. É um bom zagueiro, só que ele tá num time que tá ganhando tudo. Então ele vira um fenômeno. Sim. Ele quase virou o melhor jogador do mundo, só que ele não é melhor nem que o Sérgio Ramos na posição dele. Foi mais ou menos o que o Bala que falou, né? O Bala que fez um comentário sobre o Van Dijk agora, foi ontem, que ele falou, a sorte do Van Dijk jogando pelo Liverpool, que ele não teve que marcar o Lampard, o Torres, falou um monte de jogador, por isso que lá eles consideram ele o melhor zagueiro do mundo, coisa que ele não é, daí parece o Bala que falou. Não, é mais ou menos isso. O nível do futebol, por mais que seja bom, é um nível meio que médio para baixo. Nós fico brincando ali, mais ou menos. Você pega uns tempos atrás aí, você viu os jogadores, os atacantes ali, pelo amor de Deus, era Henry, era Trezeguet, tinha milhões de atacantes, o Adriano no lado, o Ronaldo e por aí vai. Sim. Agora, se você for falar uns 5 melhores do mundo, é capaz de cada um falar 5. 5 diferentes. Não tem aquele, não, é bom jogador. Não é bom jogador, ele tá num ótimo time e é um bom jogador. E tecnicamente, taticamente, ele é bom, então ele sobressai. Isso daí é tá no time certo, joga pra caramba. O Modric foi melhor do mundo porque chegou na final com a Croácia. Sim. Levou a Croácia na pra mim eu acho que ele joga demais também. Mas vamos dizer assim, aí você olha assim, mas por que ele foi melhor do mundo? Porque não tem ninguém que concorre ou chega perto. Sim. Ô Everton, falando de tudo um pouco, tu acha que volta em agosto, Gauchão, Série B, alguma coisa? Tu tem... Acredito que volte, sim, porque até alguns times já estão mexendo para voltar. O próprio Esportivo, se não me engano, voltou. O São José também tá voltando aos poucos. Na verdade, não vai ser não vai voltar um campeonato, vai voltar alguma coisa para entreter ali o público, a televisão, alguma coisa assim. Porque o campeonato não vai ter mais valor. Não tem rebaixamento, são três jogos. Aí agora você pega o Aimoré, o Pelotas, daqui a pouco o São Luís, são times que jogam o Novo Hamburgo ali, são times que jogam apenas o estadual ali. Agora você me diz, para que eles vão fazer um investimento de jogadores, de atletas, para jogar praticamente 3 jogos que não tem validade nenhuma. Então isso daí foi mais para o corporativismo, para televisão, para os que ganham dinheiro e nunca chutaram uma bola, mais ou menos por aí. Cara, eu vou deixar pro Rafael a última pergunta aí pra ti. Ele tem uma pergunta especial pra ti. Tô curioso pra ouvir essa pergunta. Cara, o Diego me contou uma história tua aí, cara. Depois de um jogo da Copa do Brasil. Não. Depois de um jogo, cara, tu acabou indo numa lancheria.
todo mundo te aplaudiu, foi um festerê. Mas tu não ganhou nenhum lanche, cara. Que história é essa? Pô, um lanche, cara. Não te Cara, pagaram um lanche pra não, ti? por incrível que pareça, esse dia foi que nem os jogos decisivos agora da Copa do Brasil aqui no Brasil, aqui, né? Tem duas amigas da minha filha que vivem para baixo, para cima, para tudo quanto é lado. Uma mora no meu condomínio, que é a Dani, a mãe dela é a Olga lá, e tem mais um casal que tem mais uma filha aqui. Então, nos jogos, o que fazem? Reúnem eles vão, minha esposa, minhas filhas. Sim. Então, as amigas de escola que levam os pais. Só que na volta, como eu vou concentrar, vou de Uber, porque não tem lugar para deixar o carro, eu acabei indo. Aí o pessoal ali acabou 11 horas, 11 e pouco, vamos comer aonde? As crianças estão com fome, tá? Vamos ali na lancheria. 2 quadras E eu de carona, eu falava, vamos, né? Aí era praticamente ali a arquibancada do Bento Freitas. Quando eu entrei ali, o espelho, a parede era de vidro ali no entorno, parei meu carro próximo ali. Quando eu desci o quê? Eu desci com a mochila do Brasil e a bermuda, a camisa ainda não tava. Aí o pessoal olhou, quando eu entrei, o pessoal levantou, começou a bater palma. Aí eu olhei um pouquinho mais para frente, estava a esposa do presidente também que estava lá. Tinha um diretor do Brasil que também, porque já era meia-noite e pouco já. Então, Pelotas não é uma cidade noturna ali. Então tem alguns pontos que ou vai para lá ou não vai. Aí eu acabei indo ali, foi divertido, legal. Daqui a pouco saiu quase nas reportagens aqui, é ovacionado na lancheria. O dono deve ter gostado, porque apareceu ali a lancheria ali, apareceu mais uma que eu. propaganda de graça. É legal, né? Paguei as batatas ainda. Eu paguei e não comi, porque normalmente depois de jogos não tem fome nenhuma. Aí minha filha comeu, minha esposa comeu, eu acabei só pagando, né? Ô, Rafa, faz aquela pergunta que tu queria fazer. Na verdade, o que queria, que ontem a gente tava conversando, o que eu queria te perguntar é assim, Ele tava cara, com vergonha. já te surgiu... com vergonha, eu percebi. Já te surgiu, cara, tipo, no meio de um jogo importante, um jogo bem nervoso, uma vontade de cagar no meio do campo, cara? Já te deu essa vontade? Cara, pior, cara. Não, mas aí, vamos assim, ó. Não vou dizer que acontece, mas o organismo, ele não... Acaba sendo uma rotina. O jogador, pelo menos no meu caso, e alguns, acaba tendo uma rotina de concentração. Sim. É um horário para dormir. Vai acordar a tal hora, vai tomar banho, vai no banheiro, vai chegar no vestiário 5 minutos ouvindo música, colocar a atadura. Então você acaba fazendo aquele ritual ali sempre. Então, provavelmente, formador de muitos jogadores, cara, se você conhece alguns, vários, você faz a reza ali. O próprio Sérgio Ramos, o pessoal tá para descer pro campo, ele vai pro banheiro, enfia o dedo na goela e vomita. Nossa. Mas é uma coisa que para ele é normal. Parece que, vamos dizer assim, ele alivia, faz alguma coisa. Uns tem que tomar café, outros tem que tomar energético. Parece que se não tomar, não tá na hora do clima. Então tem muitas coisinhas meio que... Não é que besta, assim, mas cada um tem o seu ritualzinho ali. Claro. Caramba, agora eu esqueci o nome do... Se eu não me engano, é um jogador do Inter. Possebon, se eu não me engano. É que teve no Grêmio um que teve que sair do campo correndo. Não me lembro o nome dele. O Sérgio Ramos aconteceu isso com uns 2 anos atrás com ele. Sim, eu posso estar enganado. Se eu não me engano, o Possebon, ele tomava um copo de shoyu antes do jogo. Shoyu? 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 Uma coisinha. Tomava. É afrodisíaco pra ele. Daqui a pouco acaba sendo superstição. Daqui a pouco tá no hotel, colocou show e começou lá, chegou no jogo, fez uma partida boa, ele memoriza aquilo lá e fala assim, não, isso deu certo, então... Vai sempre dar, claro. Então vai várias. Aí eu entrar com o pé, escolher um lado, vai mudar alguma coisa? Sim. Não vai. Sim. O Rogério fala muito isso, daí, mais ou menos assim, ó. Você pode fazer o que você quiser. Se você não treinar todo dia forte ou não vai ser 3 da Maria aqui. Os dois vão rezar. Os dois times vão rezar. O homem lá de cima não vai falar assim, ó, eu vou dar a vitória pra você. Eu capacito todo mundo que se vire para correr.
Sim. Então, show. Imagina o desespero desse cara, né? Chega lá na hora e descobre que não é shoyu, que é ketchup. O cara se desespera. O cara, meu Deus, o cara não quer jogar mais, meu. Cara, Everton, muito obrigado, cara, por ter dividido com nós aí, meu, esse tempo teu aí, ter ocupado esse tempo com nós. Tenho certeza que já ganhou aqui 5 admiradores aí, meu. E vamos ver se vamos no Bento Freitas aí pra ver um jogo aí do Brasil quando voltar, né, cara? Se nós puder ir, né, no caso, porque do jeito que tá esse corona aí, nem torcida vai ter, né? Eu acho que esse jogo aí é só pra todo mundo tá de volta nos estádios, pelo menos os torcedores. E que vai fazer uma falta imensa, né? Mas vamos ter que começar a se habituar com essas novas, vamos dizer, essas divergências que acabou acontecendo no futebol, que eu acho que a pior coisa é jogar sem torcida. Mesmo que o cara esteja o jogo inteiro te xingando do seu time ou contra, cara, jogar sem é pior. Viu? Cara, muito obrigado, Everton. Obrigado. Valeu, mesmo, Everton. Valeu, cara. Valeu, Everton. Muito obrigado, cara. Sucesso aí. Obrigado a todo mundo aí pela Abraço, pela boa sorte. Na verdade, isso aqui é uma resenha, uma conversa, já que não dá pra juntar todo mundo e comer um lanche lá na lancheria. Pago pelo Everton, hein? Pago pelo Everton. Eu pago as batatas, viu? Valeu, Everton. Obrigado. Valeu, Everton. Abraço. Valeu, Abraço, todo mundo aí. cara. Valeu, até mais.